Vamos para a nossa última aula do primeiro módulo, vamos falar sobre revisão e exoneração dos alimentos. A primeira coisa que você tem que entender é que uma sentença que fixa a pensão alimentícia, ela não faz coisa julgada material. Isso quer dizer que você pode pedir a revisão ou a exoneração dela a qualquer momento, desde que tenha ali alteração na realidade das partes. E quais que são os requisitos para a gente ter uma revisional de alimentos? Ela vai caber, ela vai ser possível apenas se você conseguir comprovar a mudança na situação das partes, tanto do genitor quanto do filho. Isso quer dizer que, por exemplo, imagine a situação do Joãozinho. Joãozinho é filho do João. Ele teve uma pensão alimentícia fixada lá em uma porcentagem do salário mínimo, em 30% do salário mínimo, há 5 anos atrás. Só que agora o Joãozinho, ele tá tendo dificuldade na escola, a mãe já começou a investigar, levar alguns profissionais para entender o porquê que ele tá tendo dificuldade de aprendizado. E os profissionais ali da saúde mental, psicólogo, psiquiatra, chegaram à conclusão de que ele está tendo um déficit de atenção e que isso vai demandar um acompanhamento melhor para ele no quesito educacional. Isso quer dizer que ele vai precisar estar em uma escola melhor, que ele vai precisar de acompanhamento médico também, vai precisar de outros profissionais, de uma solução interdisciplinar, multidisciplinar, para que ele tenha ali uma melhora na educação dele e possa se desenvolver plenamente. Além disso, a genitora ficou sabendo que aquele genitor, ele teve uma melhora financeira. Ele saiu do emprego dele e abriu uma empresa e agora ele está andando de carro novo, fazendo viagem internacional, ele está bem de vida. Nesse caso, a gente vai conseguir uma revisão da pensão alimentícia para aumentar o valor dela. E para diminuir o valor, como que funciona? O genitor, ele tem que demonstrar que a situação financeira dele piorou muito, mas não é simplesmente porque ele pediu demissão do emprego, tem que ser porque ele está com caso de doença, que ele não está conseguindo trabalhar, ele está afastado pelo INSS, a empresa dele está com uma série de dívidas, ele não está conseguindo mais manter a própria empresa, se manter, e mesmo assim nesse caso é muito difícil, tá? Ele realmente tem que ser uma coisa assim extraordinária, não pode ser algo que o próprio genitor contribuiu para que a condição financeira dele piorasse, porque muitas vezes, inclusive, é apenas um teatro que eles fazem, né? Ele diz que a situação financeira piorou, mas ele não consegue comprovar de fato que isso aconteceu. Então, a revisional, tanto para aumentar quanto para diminuir a pensão alimentícia, precisa de fatos novos que demonstrem a mudança da capacidade do genitor e da necessidade da criança ou do adolescente. É só assim que a gente vai conseguir a revisão da pensão alimentícia. Então, ela vai seguir aí o rito da lei de alimentos, e aqui eu coloquei os exemplos. O pai perde emprego após fixação da pensão, ele pode entrar com uma revisional para reduzir os alimentos. Só que mesmo nesse caso, quando ele perde emprego após a fixação da pensão, nem sempre a justiça vai conceder a diminuição do valor da pensão alimentícia, porque se ele estiver saudável, não estiver afastado pelo INSS, não tiver nenhum problema, ele pode buscar um emprego que vai ali manter o padrão de vida que ele estabeleceu para o filho dele. E aqui também, filho tem necessidades ampliadas de saúde, educação, a gente pode entrar com a revisional para majorar. Então imagine também uma criança que teve a pensão alimentícia fixada quando ela era bebezinho, com 6 meses de idade. Agora, com 10 anos de idade, você concorda comigo que as necessidades dela são diferentes, são maiores? Antes, com 6 meses, ela não precisava de educação, ela não frequentava creche, escola. Agora, com 10 anos, ela precisa fazer, às vezes, um acompanhamento médico. Tudo isso tem que ser comprovado dentro do processo. Como? Precisa de provas das necessidades do filho. Então, é uma necessidade médica de saúde, junte relatórios do médico, laudos, receitas médicas, exames. É uma necessidade relacionada ao autismo, junte os laudos sobre autismo. TDAH, junte os laudos do médico falando que a criança tem aquela necessidade específica. É uma necessidade que ela precisa melhorar na escola porque ela está com déficit de atenção, porque ela está com problema de acompanhar a turma dela, tem alguma coisa ali, precisa investigar a saúde da criança? Junte todas as comprovações para isso.
O genitor quer pedir a diminuição? Junte ali o comprovante de que ele foi demitido, de que ele está afastado pelo INSS, enfim. Padrão de vida, a gente volta lá naquela aula que eu falei sobre teoria da aparência, a gente aplica muito aqui a teoria da aparência na revisão de alimentos para aumentar o valor, principalmente se o genitor for empresário. Então a gente vai usar tudo que eu disse sobre teoria da aparência aqui na revisão de alimentos. Sobre a exoneração de alimentos, quando que ela vai caber? Quando que você vai poder pedir isso? A primeira coisa que você tem que explicar para o seu cliente é assim, não é porque o filho dele completou 18 anos de idade que ele vai parar automaticamente de pagar a pensão alimentícia. Não, isso não pode acontecer, porque o filho vai poder entrar com a ação de execução dos alimentos. Então, qual que é o correto? É ele entrar com uma ação exoneratória, dizendo que o filho dele não tem mais necessidade de receber a pensão alimentícia. Só que para isso, a gente vai ter a parte do filho. Ele vai ter que comprovar que sim, ele ainda precisa dos alimentos, porque, por exemplo, ele entrou numa faculdade de período integral, está cursando medicina, ou foi para uma federal e não tem como trabalhar, porque os horários são incompatíveis. Ele tem uma necessidade de saúde especial que faz com que seja mais difícil para ele se inserir no mercado de trabalho e prover o próprio sustento. Então, você vai ter que demonstrar, se você estiver advogando pelo filho, você vai ter que demonstrar que a necessidade dele persiste, mesmo que ele tenha completado aí 18 anos. Então, coloquei aqui a súmula do STJ, que o cancelamento da pensão não é automático, precisa de uma sentença dando a exoneração da pensão. E aí o genitor ele tem que provar também que o filho pode arcar com a própria subsistência. Trago aqui agora alguns argumentos comuns que podem ser usados ali tanto na exoneração quanto na revisão, mas principalmente na revisão. O que acontece? Quando a gente vai pedir o aumento da pensão alimentícia, ou então quando o genitor quer diminuir o valor da pensão que ele paga, costuma-se usar o argumento de que aquele genitor constituiu nova família, então que ele casou novamente e que ele teve outros filhos, e que por isso os gastos dele aumentaram. Só que a jurisprudência e a doutrina são claras ao dizer que a constituição de nova família não é motivo automático para diminuir a pensão alimentícia. Então, não justifica automaticamente a revisão ou exoneração dos alimentos. Afinal de contas, constituir nova família é um ato voluntário e o genitor não pode transferir para os filhos anteriores a carga dessa decisão dele. Afinal de contas, só casa novamente, tem mais filhos, teoricamente, quem tem condição para isso. E se ele tem condição para manter uma nova família, ele tem condição para sustentar o filho ali do primeiro relacionamento. E vai caber ao genitor comprovar que houve realmente uma alteração substancial na capacidade dele que impeça ele de pagar o valor da pensão alimentícia ali fixado. Tem jurisprudência sobre isso. Eu vou colocar para vocês aqui, vou complementar, colocando a jurisprudência sobre a constituição de nova família, mas você pode ter certeza que isso por si só não é motivo suficiente para diminuir o valor da pensão alimentícia. Então aqui para encerrar, um checklist sobre implementação prática para vocês fixarem. Primeiro você vai confirmar se houve mudança fática posterior à fixação da pensão alimentícia. Então, se realmente houve o aumento da necessidade do filho e o aumento da possibilidade do genitor, por exemplo. Vai identificar se a alteração é relevante e não decorre de ato voluntário. Por exemplo, se você vai advogar para o genitor que quer diminuir a pensão, você vai ter que verificar se a quebra do padrão de vida dele, se a diminuição desse padrão de vida não é culpa dele mesmo, porque aí não vai colar na justiça, não vai dar certo a diminuição da pensão alimentícia. E aí comprovar a nova realidade através de documentos e avaliar se cabe ali a revisional ou a exoneração de alimentos, dependendo do caso. Então, essa foi a nossa última aula do nosso primeiro módulo. Te encontro no módulo 2.